De volta com o artigo 14 da Constituição, de volta com os direitos políticos e para falar a respeito de inelegibilidades, ou seja, vamos iniciar o estudo dos direitos políticos negativos, tá? Quando se fala de inelegibilidade, a primeira coisa é saber classificar a inelegibilidade. Eu posso ter uma inelegibilidade absoluta, mas posso ter também uma inelegibilidade relativa. Para facilitar a vida de vocês, eu fiz um esquema aqui que abrange aí grande parte das questões teóricas que podem envolver essa classificação das inelegibilidades, tá? Primeira situação, eu posso ter uma inelegibilidade que seja absoluta. E essa inelegibilidade absoluta, ela tem um caráter pessoal, ou seja, é alguma condição pessoal de determinado cidadão que o impede de exercer a capacidade eleitoral passiva, ou seja, que o impede de se candidatar a mandatos eletivos, tá? Então, naturalmente, nós estamos falando dos analfabetos e dos inalistáveis, que são os conscritos e os estrangeiros. Estamos falando, em termos práticos, tá? Do parágrafo 4º do artigo 14. Vejam o texto da Constituição, parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Mais uma vez, a grande preocupação aqui tem que ser com relação aos analfabetos. Lembrem-se, o analfabeto é alistável. Ele pode se alistar enquanto eleitor, é facultativo. O alistamento eleitoral e o voto, nós já estudamos isso no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A, tá? Só que ele é inelegível e é uma inelegibilidade absoluta. Analfabeto nenhum no Brasil pode se candidatar a determinado mandato eletivo, muito menos assumir, muito menos exercer. Ah, professor, não é isso que acontece na prática, em determinadas situações. Existem dúvidas sobre a situação de um determinado deputado federal, se ele é alfabetizado ou não. Não vamos entrar no mérito da situação, tá? Mas se porventura ele for analfabeto, tá? E estiver exercendo o mandato, isso é uma grande palhaçada, tá? Então é o seguinte, ó, falei dos analfabetos, eu tenho que tomar cuidado, é o ponto central em termos de concursos públicos. Só que inelegibilidade absoluta não abrange tão somente os analfabetos, abrange também os inalistáveis. Quem são, melhor dizendo, quais são os inalistáveis? Os conscritos, aqueles que estão em serviço militar obrigatório, e mais uma vez, eu não estou falando daquele que tem carreira militar, daquele que tem carreira, por exemplo, nas Forças Armadas. Um oficial das Forças Armadas pode se candidatar? Ele é elegível? Sim, desde que atendidas as condições do parágrafo 8º, que a gente vai estudar mais à frente, tá? Aqui eu estou falando daquele que tem serviço militar obrigatório, que está prestando, melhor dizendo, né, um serviço militar obrigatório na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, tá certo? Então nós estamos numa situação de conscrição, os conscritos, tá? E também são inalistáveis, nós já vimos isso, os estrangeiros, com a ressalva do português equiparado. Já chamei a atenção do português equiparado, no artigo 14, parágrafo 2º e no parágrafo 3º, tá? Aqui, mais do que nunca, é rara a questão do português equiparado, tá? Em regra, banca examinadora não chega a falar de português equiparado e inelegibilidade absoluta por conta de recurso, né, da questão, afinal de contas são termos, né, um pouquinho incompatíveis. Se a inelegibilidade é absoluta, a interpretação com quanto os estrangeiros deveria ser de forma absoluta, mas a gente já viu que não é isso que acontece, tá? Quando se fala dos estrangeiros, eu sempre tenho a exceção do português equiparado. Lembre-se, o português equiparado pode vir a exercer direitos políticos. Mas para fugir da polêmica, a banca examinadora não chega a explorar isso aqui em termos de uma questão que aborde a classificação em inelegibilidade absoluta, ok? Atenção, ó, falei de inelegibilidade, absoluta, estou falando do parágrafo 4º, os analfabetos e os inalistáveis, que abrange os conscritos e os estrangeiros, tá? É uma questão de caráter pessoal e um detalhe, está taxativamente disposta no texto constitucional. Diferente da inelegibilidade relativa, que
que pode ser funcional ou reflexa. Funcional, o próprio nome diz. Eu exerço alguma função, estou no exercício de uma determinada função, que aquela condição me impede de me candidatar. Exemplo, reeleição. No Brasil, existe a reeleição? Sim, mas eu não posso ter reeleição para um terceiro mandato subsequente. Então, se eu sou prefeito de um determinado município, estou no final do meu segundo mandato, ou seja, nas últimas eleições eu já fui reeleito, tá? Eu posso me candidatar novamente a prefeito para um terceiro mandato? Não. Então percebo que eu estou diante de uma inelegibilidade relativa funcional. O fato de eu ser prefeito já no final do segundo mandato me impede a reeleição a um terceiro mandato subsequente, tá? É a regra do parágrafo 5º, que daqui a pouquinho a gente vai ver, tá? Da mesma forma, nós temos uma inelegibilidade relativa funcional no parágrafo 6º, a regra de desincompatibilização. Se eu sou, ocupo ali um cargo no âmbito do executivo, prefeito, governador, presidente, e desejo me candidatar a um outro cargo eletivo, o que eu preciso fazer 6 meses antes da eleição, 6 meses antes do pleito? Eu preciso me desincompatibilizar. Estamos falando de uma inelegibilidade relativa funcional, tá? Diferente da reflexa. Na reflexa eu tenho uma situação de parentesco, um grau de parentesco que me impede de me candidatar na área de jurisdição onde o meu parente já exerce um mandato eletivo no executivo, tá? É a regra do parágrafo 7º. É uma inelegibilidade relativa reflexa, ou seja, o fato do meu parente estar no poder executivo me atinge de forma reflexa, de modo que eu não posso me candidatar. Por exemplo, a minha esposa é prefeita de um determinado município. Se ela é prefeita naquele município, eu não posso, em regra, me candidatar a vereador, porque vai ter uma inelegibilidade relativa reflexa me atingindo, tá? Então percebam, o importante em questões mais teóricas é saber classificar. E quando se fala de inelegibilidade, existe a inelegibilidade absoluta e a inelegibilidade relativa, que se subdivide em funcional e reflexa. Quais são as características? Apresenta um caráter funcional / profissional e está listada de forma exemplificativa no texto da Constituição, diferente da absoluta, que é taxativamente disposta no texto constitucional, ok? Bem, feito essa classificação, esse esclarecimento teórico, é fundamental o estudo dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º da Constituição. Nós vamos analisar no presente vídeo o 4º, o 5º e o 6º e vou deixar o parágrafo 7º para o nosso próximo encontro. Vejam só, tá? Parágrafo 4º, já vimos, né? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Inelegibilidade absoluta. Parágrafo 5º, uma inelegibilidade relativa funcional. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido, podem grifar, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Estamos falando da regra da reeleição. Atenção, a reeleição no Brasil é permitida. O que não é permitida é a reeleição para um terceiro mandato subsequente. Então, atenção, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Percebam, essa regra só vale para membros do Poder Executivo. Se eu sou deputado federal, eu posso ser reeleito deputado federal quantas vezes a população do meu estado quiser? Sim. Se eu sou senador, eu posso ser reeleito senador quantas vezes quiser? Sim, desde que seja esse o desejo dos eleitores. Vide José Sarney, vide tantos outros senadores que há longos anos, há um longo período, ocupam aí a vida política do legislativo brasileiro, tá certo? Então atenção, a proibição da reeleição para o terceiro mandato subsequente é para os membros do Poder Executivo. Primeira coisa que tem que ficar bem clara sobre o parágrafo 5º. Outra questão muito comum. Eu sou um prefeito, eu sou um governador ou presidente que estou no final do meu segundo mandato. Obviamente eu não posso me candidatar
a uma nova reeleição, ao terceiro mandato. Mas eu posso me candidatar, por exemplo, a um cargo no Legislativo? Por exemplo, eu sou presidente da República e estou no final do meu segundo mandato. Eu posso me candidatar a senador da República? Posso, mas para isso eu preciso me desincompatibilizar. Outra inelegibilidade relativa funcional, a regra existente no parágrafo 6º, a regra da desincompatibilização. A partir do momento que eu me desincompatibilizo, a partir do momento que eu renuncio ao meu mandato 6 meses antes da eleição, antes do pleito, quem vai assumir a presidência? O vice-presidente. Então, o vice-presidente, ele vai ficar ali um curto período, o finalzinho do meu até então primeiro mandato, tá? Mas ele pode se candidatar à reeleição? Sim. Aí ele se candidata à reeleição, vira presidente, não ficou mais 4 anos, tá? Ele pode, lá no final desses 4 anos, se candidatar novamente? Não, para todos os efeitos vai ser considerado como se fosse um terceiro mandato. Por que isso acontece? Porque o vice é sempre eleito junto com o prefeito, junto com o governador, junto com o presidente, tá? Então, naturalmente, eu tinha que ter realmente essa interpretação do artigo, do parágrafo 5º, ó. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente, tá? Então, se o vice assumiu no finalzinho do primeiro mandato, se candidatou à reeleição, virou presidente, ou governador, ou prefeito no outro mandato, ao final deste outro mandato, ele pode se candidatar novamente à reeleição? Não. Tá? Então lembrem-se, cuidado aí com essa regra, essa questão do parágrafo 5º, uma questão comum, tendo em vista, né, os diversos exemplos que existem na política brasileira. Em estados e prefeituras, então, nem se fale, né? Minas Gerais, por exemplo, já passou por isso em diversas oportunidades, tá? Parágrafo 6º. Regra da desincompatibilização. E mais uma vez, uma regra que atinge quem? Os membros do Poder Executivo. Eu estou falando do presidente, do governador, tá? Do prefeito. Então eu estou falando dos membros do Poder Executivo, ó. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, atenção, ó. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar ao respectivo mandato, aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Pegadinha de concurso, 6 meses antes do término do mandato. Não, 6 meses antes do pleito. Grifem, 6 meses antes do pleito, antes da eleição. Estamos falando da regra da desincompatibilização. Muito cuidado, examinador, quando faz questão envolvendo o parágrafo 5º, em regra aborda também o parágrafo 6º, tá? Então nós podemos ter uma situação prática descrita no enunciado, onde eu tenha um chefe do Poder Executivo se desincompatibilizando, o vice assume, e aí o vice é reeleito a um outro mandato, né, para o mandato subsequente, e aí eles perguntam se o vice pode se candidatar no futuro a uma nova reeleição. Não pode. Ah, e a regra da desincompatibilização é quanto tempo antes da eleição? 6 meses antes do pleito, tá? Não se esqueçam do parágrafo 5º e do parágrafo 6º. Leiam, releiam, façam bastante exercício, vocês vão perceber que é uma questão muito comum, principalmente em determinadas bancas examinadoras, que no enunciado começam a contar uma historinha, a falar que João, fulano, Beltrano era prefeito, renunciou, enfim, a aplicar em termos práticos as regras do parágrafo 5º e do parágrafo 6º. Tá? E não se esqueçam dessa classificação teórica que eu demonstrei para vocês. Eu vou analisar o artigo 14, parágrafo 7º, no nosso próximo vídeo, para o atual vídeo não ficar bastante extenso. E até porque nós temos algumas pegadinhas importantes aqui também no parágrafo 7º, tá? Mas isso vai ser assunto para o nosso próximo encontro. Obrigado e até o nosso próximo vídeo, então, falando do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição.